Olá, bem-vindos ao PodSol, podcast do portal Renova Era. Hoje trazemos um convidado muito especial, mas antes de falar dele, eu quero apresentar meu parceiro Armando Karen, da Ergo Solar, que apresenta comigo aqui esse podcast. Tudo bem, Karen? Boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não Tudo sabe a ótimo. hora que a turma vai assistir. Quero apresentar Everton Martins. Everton, obrigado por estar presente aqui em Salvador, especialmente para o PodSol, falando para os integradores de energia solar, de GD, do Brasil inteiro, especialmente os baianos. E você foi uma vontade nossa desde o início para contribuir nesse debate sobre o nosso setor. Quero que você dê um alô para o nosso pessoal e a gente começa a bater um papo aqui sobre nossa vida. Giovanni, obrigado pelo convite, pela oportunidade, Karen, estar aqui junto com vocês. É um dia muito especial. Estar na região Nordeste, passando por várias cidades e a gente ter essa oportunidade de estar fazendo esse podcast tão importante para o setor de energia solar. Joia. Então vamos começar pela sua história, para contextualizar Everton Martins nos dias de hoje. A gente precisa conhecer Everton Martins começando na GD. Queria que você falasse para a gente como é que você começou, em que momento foi, quais foram os desafios, as dificuldades, fale de sua empresa. Quero conhecer isso tudo agora nessa conversa. Vou fazer um resumo aqui, mas basicamente eu sou integrador raiz mesmo. Comecei em outubro de 2010, tá? Não havia regulamentação, junto com meu irmão e sócio até hoje, né, o Anderson Martins, e a gente então era empregado de determinadas empresas, era diretor de uma multinacional lá em Curitiba, no ramo de automação industrial, né? Eu cuidava dessa parte na indústria, na verdade. E o meu irmão veio do ramo de concessionária de energia. Eu também tive uma passagem por concessionária de energia, inclusive na região norte. E aí, nesse período a gente conversou. Eu estava num projeto na Áustria. Ele comentou, tive a oportunidade de um colega do projeto me levar para conhecer algumas usinas na Áustria e na Alemanha. Quando eu voltei apaixonado pelo tema. E aí, em outubro eu saí dessa fábrica e nós montamos a empresa que existe até hoje. Maravilha. E eu ouvi dizer que tem uma história aí, ouvi dizer não, viu? A gente participou dos capacetes amarelos. Conte pra gente exatamente o que é isso de capacete amarelo que marcou o nosso setor em 2019. Para contextualizar o capacete amarelo, vou fazer um mini flashback. 2010 não tinha regulação. 2011 a expectativa de publicar a 482, ela não aconteceu. Então eu comecei a militância solar em 2011 para que a ANEEL publicasse a regulação. Nós éramos um pequeno grupo de mais ou menos 5 pessoas. E aí vem então a publicação em abril de 2012. Só que entrou em vigor só em 12 de dezembro de 2012. E eu já tinha um sistema de 40 quilowatts pronto, instalado, faltando só virar a chave com a regulação lá no interior de São Paulo. Né? Então a gente estava nesse começo, passou por uma dor que foi esperar a regulação com a empresa aberta. E aí trabalhei com off-grid naquele momento. Dali para frente, a gente teve várias etapas como Inmetro, da comissão do Inmetro para certificação de módulo. Certifiquei os primeiros módulos do Brasil. Né? A marca na época era Conergy e Ingley, né? E só tinha Kyocera no Brasil naquela época. Né? Depois nós entramos na comissão do Inmetro para discutir a questão da norma para inversores. E foi aí que eu entrei na área de inversores, com meu irmão fazendo inversores OEM aqui para o Brasil. Então a gente teve muito inversor nosso distribuído naquela época. Com essa jornada vem nasce a AB Solar. Na AB Solar eu entro como coordenador do grupo de geração distribuída. Nós éramos um grupo de trabalho, chamava GT, de trabalho da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, no qual nós tínhamos uma sala lá na Fiesp para uma reunião com 5 pessoas que eram as pessoas do setor. Né? Importante, assim, Hildo Bet, que tem a PHB, né? Nelson Colaferro, já existia o Rodrigo Sawaia, já estava lá naquela época, mas não existia o Gustavo Buiatti, que então depois virou ao Sol, mas não existia a associação do setor de energia solar, existia a ABINE. E havia interesses difusos, porque a ABINE é indústria brasileira, só que não tinha nada produzido aqui, a gente estava começando esse desenho.
Então, veio a proposta do Nelson de fundar a AB Solar, né? Então, a gente entra depois coordenador de grupo de geração distribuída para discutir isso. A norma já estava funcionando. E logo no segundo mandato eu entro como vice-presidente da AB Solar. Então, tem uma trajetória nessa defesa associativa, antes de ter associação mesmo, e depois. Então, vai até 2015. Então, mini flashback aí. O fato é que você está muito engajado desde então, né? Desde os primórdios da geração. Desde o nascedouro da desde geração antes conectada. Da 482, da 482 até a 687 teve um período muito grande de vacância aí de negócio. A gente falava muito em energia solar e ninguém comprava. O mercado simplesmente não acreditava que você podia estar gerando sua própria energia e simplesmente não dava ouvidos às propostas que você fazia. Em 2015, eu acho que na Intersolar, Jormar Brito, que hoje é o vice-presidente do Movimento Solar Livre e fundou a Frente Mineira de Geração Distribuída, foi um dos fundadores da BGD também, me chamou para falar na Intersolar e eu descobri que eu era um dos que tinha mais instalação no Brasil. Se não me engano, eu tinha 250. Eu fui muito conhecido como o cara do primeiro. O primeiro do Pará. O primeiro, não sei de onde. E por incrível que pareça, eu comecei visitando Fortaleza. Uma cidadezinha chamada Beberibe. Fiz lá uma apresentação. E não rolou aqui. Eu fiquei um tempo no Nordeste, porque eu tinha aquele conceito bem no comecinho. Do sol. Vou onde eu tô no sol. Depois eu voltei para Curitiba e a gente, mesmo tendo sol, vendia bastante, começou a decolar e fez projeto de norte a sul. Mas o fato é que depois vem a 687, aquela revisão, e naquele momento histórico teve uma batalha muito grande para não ter a cobrança do chamado Fio B. Então ali já havia aquele embate, né? Só que o solar representava quase nada. E a gente venceu aquele momento da história. E aí, chegando no capacete amarelo que você perguntou, vem 2019. 2019, a gente... 15 de outubro de 2019, a ANEEL publica uma tabela, uma escadinha. Poucos integradores sabem disso, mas é bom a gente elevar o nível de consciência de quem abriu a empresa depois, né? Ela propôs em cobrar um valor de 63% em torno disso, mandava para a rede e você recebia bem menos, né? E abatia 63%. E foi ali que, então, em 7 de novembro de 2019, há uma grande mobilização com mais de 1.000 pessoas, ficou conhecida como Capacetes Amarelos. Foi a maior audiência pública da história da ANEEL. Tiveram que alugar o Clube do Exército, em Brasília, para receber. Eu estava liderando isso junto com Eliana, de Alagoas, é importante dizer. Sandro, lá em Brasília, que é um conhecido em comum nosso. Muitas pessoas, Pedro... Christian, que está aqui hoje no Nordeste também. Várias pessoas de Brasília colaboraram, ônibus e mais ônibus, gente que foi de avião, foi de ônibus, foi de carro, e teve aquela grande audiência que levou a pauta para a área política. Até então era uma pauta regulatória. Ali então vira político. Eu lembro que talvez uma das primeiras audiências públicas para a mudança da 687, o diretor da ANEEL disse assim: olha, vamos fazer tudo de forma muito tranquila, não vai haver não vamos dar cavalo de pau em transatlântico. Ele disse isso, salvo engano, em março daquele ano. Foi. Quando chegou mais à frente, o discurso dele mudou e ele disse assim: ninguém vai ganhar no grito. E aí o problema se instaurou, né? Houve uma orientação, naquela época, então, eu estava associado da AB Solar, e que tudo estava tranquilo. Você tinha duas entidades representativas, a BGD e a AB Solar. E, aparentemente, reuniões que eles chamavam de café com a ANEEL. Teve café com a ANEEL, tá tudo certo, tal. E de repente, se tá tendo café com a ANEEL, então como é que é uma novidade? E aí aparece no dia 15 de outubro a novidade publicada. Eu pego uma pastinha com documento e vou para Brasília, imprimo lá 100 cópias no primeiro momento, e com a Eliana vamos batendo gabinete por gabinete com processo educativo. Até então, eu desenho o script de um vídeo e peço para um desenhista que faz desenho digital explicar como funciona. Esse vídeo está no YouTube, inclusive, né? Como funciona a energia, o que são as perdas, faz analogia com o caminhão de soja, que as bolinhas caem e tal. Bem educativo, um vídeo de uns 2 minutos. E quando os deputados veem aquele vídeo e começam a entender o jogo,
muitos começam a virar atenção para o nosso lado. E foi aí que a gente começou a ter voz. Que ótimo. Um Foi grande assim. momento. Foi nesse momento, nessas visitas aos gabinetes, que teve a distribuição do girassol. Né? A Eliana é histórico, né? Porque eu tenho que agradecer muito a Eliana, porque eu não tinha essa habilidade de bater na porta de gabinete, eu não sabia fazer isso. Né? E foi ela que... eu tinha essa questão associativa, regulatória, na ANEEL, mas em Brasília eu não conhecia. Né? Não conhecia. E ela falou, eu abro a porta e você explica. Eu falei, então tá bom. E ela ia com o girassol na mão, abria a porta, o pessoal atendia, achava aquilo diferente, simpático, né? Queria saber o que era. Que é tal, e a Eliana é uma pessoa muito simpática, muito comunicativa, e aí então a gente acabava explicando um pouco a questão técnica. No começo estava meio truncado, meio técnico demais, e a gente foi criando uma narrativa, uma analogia com coisas que pessoas que não são da área poderiam entender. E funcionou muito bem ao ponto que a gente conseguiu ganhar uma voz. Mas o movimento dos capacetes amarelos teve uma mega organização, teve uma mega produção, teve muito tempo para planejar. Conte aí mais um pouquinho antes da gente virar a página para o presente e para o futuro. Olha, puxando aqui na minha memória, se não me engano, a Eliana comprou acho que umas 40 camisetas. Ela fez a arte, fez tudo bonitinho, girassol, taxar o sol não. Ela é muito criativa, fez isso e mostrou. E depois eu falei, então vamos fazer mais. Aí eu comprei mais um tanto de camiseta. Quando o pessoal viu que a gente comprou camiseta, mas não sabia se ia ter gente para vestir a camiseta. Acho que foi meio loucura aquilo. Mas tinha as cartilhas e tal. E aí acho que é o Hugo da Canadian me ligou e falou, cara, eu tô vendo que tá tendo uma direção aí e que a direção que eu tô vendo é essa. E essa mobilização eu tô junto. O que você precisa? Eu preciso de apoio. Ele falou, dou 2 ônibus, 2 carretas, vamos lá, o que você precisar e tal, divulgo. E de repente o Hugo começou a trazer outras pessoas do setor que eu nem conhecia, fabricantes, né? E eu consegui lá alugar um clube, pagar o café da manhã, pagar o almoço para todo mundo, contratamos segurança, bombeiro civil, foi muito ordeiro. Inclusive ganhamos os parabéns do ministro de Minas de Energia, que foi uma das mobilizações mais ordeiras que ele viu. Né? Porque tinham profissionais, técnicos, empresários. Não teve um ruído. Né? Mas foram 7 dias, respondendo a sua pergunta. Foram 7 dias. E a televisão deu uma imensa cobertura a isso. Isso tornou público e notório para a população em geral o acontecimento que vinha tendo espaço com relação à energia solar tentando se estabelecer no Brasil e o viés político já remando em favor do lobby dos players instalados no mercado de eletricidade. Então, foi a primeira vez que houve uma reação popular frente a favorecer a mudança a favor, então, da energia solar. Eu penso que o lobby, assim, o pessoal que não pode nem falar essa palavra, mas literalmente é isso, essas entidades muito organizadas, inclusive, né? Há 60 anos organizadas, com bons profissionais que estão lá dentro para fazer as argumentações. Quando sai de lá, nós somos todos conhecidos, né? Tem conversa e tudo, mas cada um tem o seu papel, o seu guarda-chuva, a sua bandeira. Naquela época era em torno da ANEEL que a coisa rodava, não no Congresso. O Congresso não assistia GD. O Congresso só enxergou GD a partir da audiência pública da ANEEL e que muitos viram aquela mobilização de 1.000 pessoas e foram lá para assistir. Porque a audiência era da ANEEL. Normalmente não tem deputados e senadores nas audiências da ANEEL. Não é o dia a dia. É pequeno, 20 pessoas, uma sala pequena. Não então, costumava ter embate com a ANEEL, né? Até então não existia um outro lado não tinha. Puxando o cabo de guerra numa direção diferente da dos players regulares do mercado. Resolvia ali na ANEEL. E aí foi para Congresso. Quando vai para Congresso, aquela norma da ANEEL que ia sair, vai sair, que era aquela pressão de mercado, passou a ser discutida no Congresso e a ANEEL falou, vou esperar o que o Congresso vai fazer para depois decidir, né? O movimento solar livre, nessa época dos capacetes amarelos, ele já existia? Não, aquilo é um movimento voluntário, não existia movimento solar livre, nada. Inclusive na época eu estava afiliado na AB Solar.
Ele nasce em fevereiro do ano seguinte como uma proposição de ser uma entidade com propósito de geração distribuída para os integradores e direito do consumidor. Então, a associação dos empreendedores e consumidores. Muito focado na microgeração. Tem mini? Tem, mas o grande radar é a microgeração, a pauta principal. Maravilha. E hoje, quais são os desafios do nosso mercado? O que é que tem de novidade? O que é que está acontecendo no Congresso? Como é que estão as associações regionais, as frentes parlamentares que você participa e encabeça com muita maestria? Conte pra gente, e a gente tem muita coisa para falar sobre isso agora. Ao longo dessa jornada, houve um aprendizado muito grande como lidar com o Congresso. Cometemos vários erros, aprendemos, mas permanecemos lá. A gente não parou no meio do caminho, a gente continuou. E nessa jornada de amadurecimento, de construção, de apoio para a construção de texto de lei, entender como o Congresso funciona, as comissões técnicas. Hoje a gente está presente praticamente em quase todas as sessões da Comissão de Minas de Energia, da Comissão de Defesa do Consumidor. Então a gente passou a ter uma voz. Mas ainda faltava um elo com a ponta mais forte. E aí vem então a proposta da Aliança Solar, que ela, em cada estado, cria uma frente de geração distribuída. Então tem a Frente Mineira de Geração Distribuída em Minas Gerais, conduzida lá por Jomar Brito, Walter Abreu, Edson Silva e demais diretorias. Tem o DNA das questões que acontecem em Minas e estão conectadas em Brasília, junto com o Movimento Solar Livre, com o INEL, na Aliança Solar. Então eles estão conectados lá. Organicamente. Inclusive, quando tem as comissões, a Aliança Solar convida e traz eles para Brasília para começar a ter essa cultura que tem que politizar. Okay. O Movimento Solar Livre ele faz a parte técnica, jurídica e política de mobilização. O INEL faz toda a parte política do trâmite legislativo, da articulação lá dentro do Congresso, que tem já um conhecimento maior sobre isso, né? Mais maduro, a gente está aprendendo bastante. Então foi a união do Instituto, que a gente dá o subsídio técnico para esse Instituto, e uniu forças, a força da ponta de cada estado com a força política. Isso é muito importante. Aqui na Bahia nós temos a Associação Baiana de Energia Solar, liderada por Marcos Rego, tendo o Giancarlo Smith como ex-presidente, Daniel Kunz também, nossos amigos, e conversávamos há pouco que esse movimento daqui, ele vai reverberar também com relação à frente parlamentar. A gente está dentro desse processo, desse projeto, e o que a gente quer é criar sinergias para o movimento ser cada vez maior e que ele atinja os objetivos que dar longevidade ao nosso negócio. A geração distribuída, que não é a mesma coisa que se fala. Geração distribuída não é a mesma coisa que quando se fala de energia solar apenas, de biomassa apenas. Então eu queria puxar um pouco para cá, para esse tema de GD. Eu queria que você explicasse de forma didática para nossos amigos, parceiros, integradores, sobre a GD, a importância da gente preservar, de cuidar, de cultivar a geração distribuída no Brasil. Veja, quando em outubro do ano passado a gente organiza esse trabalho da Aliança Solar, nós passamos a ter a seguinte, quem está nos assistindo precisa entender assim, se você não fizer, alguém vai fazer e você vai ter que engolir. Ponto. É isso. Aí não reclama, não adianta reclamar. Então, nossa categoria precisa se politizar e ter interesse, né? Os profissionais que estão realmente engajados no setor. Porque os outros setores estão e fazem um trabalho em Brasília de elevar o nível de consciência de um parlamentar sobre determinado tema. O parlamentar não é obrigado a saber sobre medicina, sobre saneamento,
São muitos assuntos. Então, a frente parlamentar, então precisa entender, Senado, né, Câmara, Presidência da República, e você tem as comissões, mas tem as frentes parlamentares. Essas frentes parlamentares, você faz workshops, por exemplo, e reúne profissionais daquela categoria para palestrar e explicar aquele tema, pelo impacto da geração de emprego e renda, que é a geração distribuída em todos os municípios do Brasil, né? Impacto social, arrecadação de impostos, o que aconteceu que o mercado nosso caiu o ano passado, o porquê disso. Quando os parlamentares começam a entender isso, falam, opa, esse assunto é importante. Quando se abre uma frente de geração distribuída, frente mineira de geração distribuída, em Belo Horizonte, você cria diretórios dessa frente nos municípios com maior população, esse diretório começa a contar essa mesma história e politizar quem está na ponta. Mas por que fazer isso, Everton? Ora, quem que elege o deputado? Não é quem está no município? Pelo que eu saiba, não é quem está em Brasília. Quem elege o deputado é quem está no município. Quando esse deputado volta para sua base e tem organizado uma estrutura de frente de trabalho, ele entende que essa frente é a irmã da FREPEL, né? Que é a frente de energia renovável que tem as narrativas em Brasília. Então ele ouve isso em Brasília, quando ele volta para o estado dele, tem um evento com seus eleitores, falando a mesma língua. Bom, Everton, mas isso é muito difícil de fazer. É uma visão. Não, não é. O Jomar não tem aí 4 meses que montou a Frente Mineira, já está com diretórios lá em 10 municípios. É atitude, é ação. Então a gente saiu um pouco da inércia, foi para ação e educação da pauta. E aí passamos a levar esses presidentes para as comissões para visualizar como funciona o mundo de Brasília. Aí o deputado, que é do estado dele, viu ele em Brasília e viu ele lá no estado dele. Gera uma intimidade de relacionamento, gera um canal de diálogo, tanto no deputado e o senador. Na hora de botar um projeto de lei para aprovar, ele sabe o impacto que isso vai ter na vida das pessoas e de seus eleitores. Aí a dimensão da coisa. Ele pensa 2 vezes. Ele compreende melhor. Agora, nunca fizemos isso na história da GD. Isso é um ganho que quem está nos assistindo não tem ideia do que significa. Eu vou dizer o que significa. Em menos de 6 meses aprovamos o PL 624, deputado Lafayette de Andrada, tá, parabéns pelo trabalho, é o presidente da FREPEL, Frente Parlamentar da Energia Renovável. Tem feito um trabalho brilhante. Mas agora ele tem uma assessoria que tem lastro, tem credenciais para assessorar. Não é o Everton Martins, tem um time. Né? Tem lá o Dr. Múcio. É um trabalho que tem impacto em escala nacional, né? Nacional. Agora, quando a ABS aqui, nós não estamos fundando uma nova associação. Não. Esse trabalho é verificar locais que já tinham associações, convidá-los para participar da Frente Baiana da Geração Distribuída, no sentido, você toca essa frente aí, mas o que é a sua associação. A frente é para dar um vocabulário que ela é irmã da Frente Parlamentar da Energia Limpa. É para que o deputado, quando chegue no seu estado, entenda que é a mesma coisa, que a pauta é a mesma. Não é outra pauta, não é outra coisa. Ele vai te ver lá em Brasília, no evento da FREPEL. Ele vai participar palestrando na frente local para os seus eleitores. Olha a potência que nós temos na mão e a gente não usou. Agora estamos usando, ao ponto que um PL foi aprovado em menos de 4 meses de trabalho. Nunca na história nosso setor conseguiu isso. Isso vai fazer muita diferença até 29, até as próximas colocações que a ANEEL vai trazer para definir o cenário de GD. Sim, se a gente não fizer isso agora, quer dizer, aprovou na Câmara, tem 2 semanas, vai para o Senado agora, e depois sanção presidencial. Isso, nesse projeto ainda veio, que nasceu no Nordeste, isso, quero até falar o nome do Daniel Lima, da ANE Solar, que esteve comigo no Ministério de Minas de Energia, protocolamos o documento junto. É um projeto social que o deputado Pedro Kizai abraçou, no sentido de criar uma rede de proteção para a agricultura familiar e para quem está na tarifa social. Porque, ora,
eu colocar o cara na tarifa social, ele só pode consumir isso aqui, uma esmolinha, não deixa o cara crescer. Ele criou um projeto inspirado nesse documento protocolado pelo Daniel, que tem toda essa instrução, que dá liberdade energética, ou seja, eu vou gerar no campo, para quem tem agricultura familiar do Pronaf, por exemplo, boto lá uma usina de 75. Num apartamento de quem está na Minha Casa Minha Vida, não dá para instalar placa solar. Mas ele vai receber 220 kW de graça para sempre. Perfeito. Não é assinatura de energia, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de receber. E aí tem um detalhe. O encargo da tarifa social que todos nós pagamos, reduz. Pela primeira vez alguém se preocupou com isso na história desse país. Ele vai reduzindo a conta para todos os brasileiros. Não importa que vai levar 30 anos, mas tem um plano, tem uma direção. Então é uma coisa tão importante isso. Desonera o rateio. Para todo mundo. Bonito, muito bonito isso. Antes, eu quero saber mais sobre isso, mas antes disso, Marcos Vinícius está ali sinalizando para mim que eu preciso falar o nome dos nossos parceiros. E aí eu quero fazer os agradecimentos à Amara N0, apoiando o Podsol, apoiando o Renova Era, apoiando a GD. Um abraço a todos os nossos amigos de lá da Amara. A Soleste Energia também, criadora desse projeto. Um abraço a John, a turma toda de lá. A Ergo Solar, do meu amigo Karen, de Brisa, de toda a turma de lá. Idealtec, também apoiando o nosso trabalho. Raíssa, Guildo, a turma toda. Quem mais? Tenho que falar da ABS, o apoio de nosso amigo Marcos Rego e toda a turma de lá da associação, também incentivando o nosso projeto. Stella Digital, pioneira nesse projeto de educar, de falar sobre marketing digital, de comunicar e melhorar a vida das empresas de energia solar. E a Ecoimper, de nosso amigo Giancarlo Smith e Elton Góes, que estão dando um apoio para a nossa existência. Vamos continuar. Everton, você falou a respeito do projeto de Daniel Lima. Queria que você continuasse falando sobre isso, falando sobre geração de empregos, falando sobre cuidar das pessoas, dos menos favorecidos, que, pelo que eu percebo, essa é a missão não só de nós, integradores da GD, mas também da Aliança Solar, do Movimento Solar Livre, como também é aqui nosso, da Associação Baiana de Energia Solar. Discorra mais sobre isso, que é muito interessante a gente ouvir, e nossos amigos, nossos parceiros integradores também precisam ouvir isso. É muito importante a gente compartilhar o propósito. Esse propósito que um projeto de lei que vai ajudar quem está no campo com a renda recorrente na sua propriedade, que às vezes está lá no semiárido, como o Walter Abreu, que é lá da Frente Mineira, numa região do norte de Minas, que a renda é muito difícil. E ele fez um trabalho brilhante, temos vídeos publicados no canal do Movimento Solar Livre, e mostramos isso lá no Congresso. Temos o Frank aqui na Paraíba, em Souza, fui lá visitar pessoalmente e entrevistar o cidadão que está lá com a usininha pequenininha instalada. Isso transforma as vidas das pessoas que estão ali, mas tem mais. Houve um integrador que foi lá instalar o módulo fotovoltaico. Houve um integrador que fez o projeto fotovoltaico na concessionária. Há um integrador que faz a manutenção permanente dessa usina e monitora ela. Então é uma cadeia de geração de emprego, renda nos municípios. Os filhos daquele município de Souza estão empregados em Souza. Estão com as suas famílias. Não precisa ir para uma cidade maior para resolver sua vida. Ele ali está com a sua família. Né? Então esse projeto traz muito esse DNA, sabe? Isso vale para o norte de Minas, vale lá para a região do Mato Grosso, para qualquer região. Né? De norte a sul do país cabe isso. Agora, o que é importante? Unir a história das frentes o mais rápido possível, como o Jomar fez em 3 meses. Sem dizer que era difícil, foi lá e fez. Porque a gente reclama, mas não faz. E o integrador tem que parar de reclamar e passar. Vou fazer. Não sei direito, deixa eu escutar quem está fazendo, eu vou fazer.
Bota fé e segue. As concessionárias de energia estão com empresas de geração distribuída. Concorrendo com um pequeno integrador de uma forma voraz. Voraz. Em todas as comissões já foi exposto os números. CEMIG, sim, ela é líder de geração distribuída em Minas Gerais, relatório da ANEEL. Não estou falando nada. Está publicado no site. São É um fatos. fato. Fato. Tá no site, a gente entra na internet aqui e vê. Então, como é que então eu estou reprovando um solar de 2 kW? Geralmente o integrador é uma empresa familiar, 4, 5 pessoas, de um município pequeno. Só que eu estou botando megas e mais megas e mais megas conectadas ao ponto da ONS gerar um relatório dizendo, olha, você está conectando essas usinas na rede de 38 kV aqui, vou ter que fazer a licitação de 1 bilhão de MVAR aí de reatores para regular a tensão. Não é 2 kW em centro de carga, no centro urbano, vamos falar a linguagem mais simples. Você está gerando onde já consome, onde tem a sorveteria do lado. 2 kW é menos do que um chuveiro elétrico. Nada. Vocês terem ideia de como é comum essa potência e a concessionária ter o disparate, eu diria, a cara de pau de dar uma negativa na solicitação de autorização da instalação. É como se a concessionária, o grupo econômico ao qual ela pertence, é como se se colocasse a raposa para tomar conta do galinheiro. E isso no Brasil é comum, ninguém fala nada. Outro dia eu falei o nome da concessionária aqui, uma pessoa do setor disse, não, mas não é fulaninho não, é cicrano. É o mesmo grupo econômico. Sim. Então não adianta. Não são pessoas. Isso é uma estrutura muito bem organizada. A gente conhece pessoas que trabalham lá dentro, sabe? São profissionais que estão estruturados há muito tempo nessa organização. Há uma diretriz de trabalho. O que precisa... E eles não estão errados. Estão defendendo o interesse deles. Não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que cabe a nós defender os nossos. Só que a gente estava quieto, esperando alguém fazer. E ninguém vai fazer pela gente. A gente tem que fazer. Estávamos falando sobre uma entrevista de um executivo de uma grande empresa que ele se dizia favorável às renováveis, mas contra a geração distribuída. Isso é possível, Everton? Esse, por exemplo, cidadão, quando a empresa dele, multinacional francesa, tinha GD, ele era a favor de GD. Naturalmente, né? O que é mais estranho, só que por isso que eu falo, estamos num momento super importante de elevar o nível de consciência. Por isso que esse podcast é super importante. Repetir, bater nessa tecla. Elevar o nível de consciência para não termos o efeito manada que nosso setor tem. Fluxo reverso, não está certo, tem que seguir a norma da ANEEL. Por quê? O que é fluxo reverso? Tem que questionar. Né? Cadê? Aonde que está tendo perturbação de distúrbio da rede? Quero ver. Só que nós tem que fazer o estudo, está escrito lá. Você vai dar negativa, você faz o estudo, comprova o que você está dizendo e então se aceita o fato que você está pleiteando. Mas sem estudo, somente a negativa e nada mais... E um documento sem assinatura? Que copia e cola? O mesmo documento da reprova da CPFL, eu mostrei isso na comissão. Mesmo papel um transformador que ele é espiritual. Ele apareceu em São Paulo e apareceu no Rio Grande do Sul mesmo. Genial. Na concessionária do mesmo grupo econômico. Falei, cara, mesmo documento, que coisa, né? Então, assim, tem essas coisas acontecendo. Aí dá erro do sistema. Eu falei, cara, me desculpa. Tem um manual que vocês estão seguindo um padrão, né? Mas vamos voltar no cidadão lá. Copiar e colar. Quando essa entidade que representa as concessionárias se posiciona, ela diz assim, estamos preocupados que a tarifa... O pobre vai pagar para o rico que tem dinheiro de comprar energia solar. O problema é que tem gente do nosso setor que acredita nisso. Isso é incrível isso. É discurso pronto. Narrativa. Vários parlamentares que tinham essa narrativa, que elevaram o nível de consciência na FREPEL, compreendendo como funciona, percebeu que a conta de luz só não subiu mais por causa da geração distribuída. Inverteu o quadro. Ela reduziu. Documentado pela própria ANEEL. Então, assim, mas vamos lá, vamos supor que essa narrativa fosse verdadeira, tá? Vamos supor.
Ora, se ela é verdadeira, como é que então que a empresa do grupo econômico lá de Minas Gerais é a líder número 1, está se aproveitando dos pobres, a Semig-Sim, então? É isso que está acontecendo? Ora, se ela vai com a entidade que ela é associada, diz que GD se aproveita dos mais pobres, os ricos terem, e ela é a líder número 1 em usina de mini geração, então ela é uma aproveitadora. É isso que está dizendo? Estou fazendo a pergunta, estou afirmando, estou perguntando. Tá no papel, tá eu vou botar essa pergunta dia 29 na comissão agora, 29 de maio. Vou botar essa pergunta lá. Falar, mas vem cá, então eu preciso entender isso, porque até por questões éticas, né? Percebe que claro, é um jogo? Tá claro isso. Agora, o nível de consciência subindo dos parlamentares... Esses argumentos vão cair. Das associações regionais, repetindo essa pauta aqui na ponta, amadurecendo, nós temos um poder gigantesco. E distribuído. Brasil fora. Eu vi, Everton, um tempo atrás, uma live sua, até te falei hoje, que você falava de uma consultoria que também já havia feito trabalhos para empresas outras, né, concessionárias, sim, etc. E que ela falava que, ela concluía que a GD, ao contrário do que esses falaciosos propagavam Brasil afora, a GD ela conseguiria reduzir a tarifa de energia para todos, inclusive e principalmente para quem não tinha energia solar no seu telhado. E alguns pontos me chamavam a atenção, por exemplo, a redução das perdas, porque você gerava seu excedente e o vizinho consumia, então ele estava pagando ali a tarifa com perdas e ela não existia, a redução da necessidade de obras de infraestrutura imediata. Vamos voltar um pouquinho só para a gente contextualizar. Você pode falar mais um pouco sobre isso, sobre esse estudo, sobre aquela live que eu assisti sua, bem interessante? Nós usamos o estudo da Voltics Robotics, que foi contratado pela AB Solar, né? Vamos citar a fonte. E esse estudo tem um site, Faça a Conta Certa, e é da mesma consultoria que atende as distribuidoras de energia. E lá cita postergação de investimento. Você tem um transformador torrando aqui na rua. Começou a ter geração aqui, se aliviou ele, por exemplo. Então precisa trocar hoje. Estou dando um exemplo mais simples. Vale para subestação também. Então você posterga investimentos. Tenho perdas porque vem de uma linha de longa distância, são perdas técnicas. Se eu já gerei próximo da carga, não tenho essa perda técnica. Ok? Então, você está ali próximo das cargas. Isso alivia o sistema. Consequentemente, se você for aumentando, você pode fechar comporta de despacho de hidrelétrica. Você economiza água, a nossa bateria limpa. Ok? Então, você faz isso. Menor suscetibilidade às crises hídricas. Ajuda todo mundo. Então, esse é um ponto que ela mostrou os bilhões que foram economizados. Na época que falaram que o gerador solar não pagava o custo da rede, foram lá e taxaram. Já cobraram, já está previsto em lei. Nós já estamos pagando o custo do fio. Foi votado pelo Congresso Nacional. A ANEEL tem que respeitar, as distribuidoras têm que respeitar uma lei aprovada pelo Congresso, sancionada por um presidente. Mas ele não respeita. Ao ponto que esse projeto lá do deputado Pedro Kizai vem reforçando parágrafos, porque a ANEEL diz que interpretou do jeito que ela entendeu. Então ele tem que deixar mais detalhado para ela cumprir. Você entendeu? Para que a lei seja cumprida. Que dificuldade, né? Como é que reprovam a microgeração da Dona Maria lá no Pronaf, na agricultura familiar? Detalhe, tem uma concessionária, um grupo econômico, que reprovou 4.000 projetos numa sexta, sábado e domingo, de projetos que o corpo técnico de engenharia dela já tinha aprovado. Como é que então se aprova 4.000 projetos em 2022, em abril de 2023, quando entra a 1059, dia 7 de fevereiro de 2023, a 1059, que cria a palavra inversão de fluxo, nós podemos falar sobre isso. E aí ela reprova em abril projetos que ela aprovou no ano anterior. No ano anterior a rede estava boa, se aprovou. Você deu um documento, assinou,
E depois você mudou de ideia, as pessoas foram no banco, financiaram, estão pagando prestação, o integrador entregou, instalou. Ela não pode, cadê a segurança jurídica disso? Então, esse projeto 624 traz isso para que a gente possa ter a tranquilidade de trabalhar no setor. Vai chegar um dia em que a gente não vai mais estar assim tão vulnerável aos desmandos da ANEEL. Na última comissão, Karen, de Minas de Energia, tem umas 2 semanas, 3, eu apresentei o top 1 de reclamações. Primeiro, falta de energia. Segundo, conexão de microgeração. Acho que era 5º ou 7º. Já é o segundo termo? Segundo. É mesmo, é? Segundo. Top 1, falta de luz. Segundo, era para ser isso? Não, de jeito nenhum. Não. O 5º ou 7º, não me lembro aqui direito, era erro nos créditos na conta de luz da microgeração. Isso é recorrente. A gente que trabalha com isso sente isso na pele todo o tempo. Como é que o crédito some do consumidor? E some mesmo, porque por mais que você mostre que houve um erro, que você argumente, que você vá ali para a auditoria, que você trabalhe, aquilo não volta. Agora, alguém faturou isso para alguém, não faturou? Em algum lugar ele foi parar. Isso gerou fluxo de caixa para alguém, não gerou? Claro. Então, nosso público precisa começar, entendeu o jogo? E não ser mais tão vítima e reclamão. Se aliar às associações, tem que ser outra. Se aliar às associações regionais, que é a Frente Baiana de Geração Distribuída. Procure Giovanni. Conversei muito com o Marcos Rigo ontem lá em Recife. Estamos alinhados. Que ótimo. Procure Marcos. Venha saber mais sobre o assunto. Vamos nivelar, porque aí a gente vai ter força para fazer o que tem que ser feito. Eu disse outro dia num grupo de WhatsApp, pessoal, ok, a gente debate, discute, mas a instância máxima não pode ser um grupo de WhatsApp. Não. Então, o WhatsApp é o provocador, a gente está junto ali, está unido, mas a gente tem que sair dali para algo maior. Então, para buscar as soluções. E a Associação Baiana de Energia Solar trabalha diuturnamente com esse objetivo. Essa parceria, essa aliança com a Aliança Solar só vem a acrescentar. E eu acho assim, a gente não morreu em 2019, que foi o pior momento. Então não vamos tornar amanhã o novo pior momento. Então, a gente tem que prever isso, nos antecipar e trabalhar para a gente ter a gente precisa ter uma pauta progressiva de crescimento e de ganho para a gente parar de ficar apagando incêndio, que é hoje o que a gente faz, justamente por conta dessa guerra que a gente está participando e a gente não consegue sair disso. Parece que a gente está numa areia movediça, que a gente está lutando para sair dela, ao invés de a gente buscar caminhos solares, digamos assim, não é, meu amigo Karen? O setor que mais cresceu no setor solar foi o setor judiciário. Foram os advogados. Inacreditável. É sério. Sim. Essa é uma piada pronta. E não pode ser assim. A gente tem que fazer as coisas para poder trabalhar com segurança jurídica em paz. Né? Concordo. Nós temos que poder descansar. Agora, nós somos teimosos, resistentes, resilientes, né? E agora organizados, com um plano muito claro de ação, uma frente parlamentar. E aqui vocês têm o deputado Arthur Maia, tem um outro deputado que me falha o nome aqui agora, que estava também na frente parlamentar, e que disse assim: eu quero estar com a Frente Baiana de Geração Distribuída. Você me apresenta o presidente? Eu falei, apresento, deputado. Nós vamos fazer o evento da Frente Irmã lá na Bahia. Porque lá, entenda assim, talvez é a mãe, frente parlamentar, aqui é o filho. Nós somos as bases. Eu também estou no meu estado lá com o Germano. Né? Mas por acaso estou com atuação em Brasília. Mas essa conexão tem um peso fundamental para as nossas conquistas. Todos os integradores precisam... a política é tudo igual. Não é tudo igual.
Se a gente não fizer, acredite, você vai cumprir o que alguém levantou, foi lá e fez. Aí tu não reclama, não. É verdade. Então, ao invés de você ficar falando mal, Play, tudo igual, tudo igual. Pode até ser, mas levante e peça a coisa que é do interesse, que vai alimentar o arroz e feijão dos teus filhos. Senão alguém faz. E faz para outro lado de uma multinacional que não está nem aí com a preocupação social, que é as preocupações que a gente tem hoje aqui no nosso país. Vamos melhorar os municípios, as bases. Então fica o convite aos deputados e senadores baianos para participarem desse movimento da Frente Parlamentar de Energia Limpa. Conte com a gente, conte com a Frente de Energia Limpa, capitaneada por Everton, por Marcos Rego, pela Associação Baiana de Energia Solar. A gente está aqui e a gente vai levar essa bandeira à frente. Vamos continuar falando? Vamos lá. Só o pessoal não confundir, assim, a associação à Bahia Solar, ela, quando a gente fala Frente Baiana, é para dar agora o viés politizar isso e poder contar com a estrutura técnico-jurídico da Aliança Solar para vocês. Perfeito. É muito importante. E sem custo. Entendeu? É uma estrutura que vai estar disponível para você subir sua régua e poder começar a ter um processo de conscientização local. É uma égide. Entendeu? É uma melhoria para todos. Aí quando chama Frente Baiana de Geração Distribuída, é para dizer que a frente irmã é nesse sentido. Nós estamos falando da Associação Baiana de Energia Solar. Perfeitamente. Vamos lá. Vamos avançar? Vamos. E a conexão solar? Conte aí pra gente essa novidade. Rapaz. É uma novidade que não é, né? Quer voltar a 2022, não é? Alemanha, e aí trazer para cá, falar de sua próxima viagem. Fique à vontade. Isso é bacana, né? Eu vou para a China desde 2010, quando começamos. China, a Intersolar Munique e também a Intersolar Estados Unidos. Eu e meu irmão, a gente sempre foi de buscar fora informações. Eu tinha a oportunidade de fazer alguns cursos em Nova York, tá? Então tinha alguns contatos, a gente sempre viajou. E trazendo novidades ao ponto de certificar os primeiros módulos, ao ponto de... A história de ser pioneiro, a história do empreendedor, né? E aí veio essa ideia de, falou, poxa, tanta gente que quer ir e não vai, e gostaria de saber o que está acontecendo em primeira mão, porque às vezes está aqui corrido com a empresa, fazendo a obra, mas pega o celular e sabe de uma novidade. Mas temos que falar isso numa linguagem mais acessível. Vamos bolar isso aqui, né? E aí nasce o Conexão Solar. De uma ideia, de um bate-papo, e fazemos em Munique, na Alemanha, em 2022. Da percepção de uma necessidade. Porque vários falavam, eu te vi lá em Munique numa foto, porque a gente no começo também não tinha aquela cultura de gravar vídeo. Na verdade, quem me ensinou a gravar os vídeos foi a Eliana, quando foi para congresso, ela me ensinou a usar o Instagram, e depois falou, você ficou melhor do que eu, hein? Brincando, né? Mas não tinha essa cultura de gravar e tal. Agora, como tudo é vídeo, e vídeo curto, falei, caramba, vou fazer isso então na Intersolar. E deu muito certo no primeiro ano. Estive com o pessoal da Romagnoli na Intersolar, pessoal da Ecore, o Leandro da Ecore estava conosco, o pessoal lá da Solar Livre, da Ilumisol, várias empresas que estavam juntos, que você encontra na feira, pessoal. Né? E gravamos vídeos explicando e tal. E vídeos que deram 1,5 milhões de visualizações. Um alcance enorme. Então eu falei, caramba, esse negócio legal. Gera resultado. Gera resultado. Falei, tem audiência. O ano passado eu fiz a Snack em Xangai. Foi a primeira vez. Eu sempre ia para a China, mas em fábricas. Eu não ia nessa feira. Não ia na feira. Essa feira é muito grande. Nós estamos falando de 30 hectares de área de feira, 300 mil metros quadrados. É um negócio que você não consegue participar, porque dizem que é 3 dias, mas ela é 2 dias e meio. No terceiro dia, no meio-dia, eles estão desmontando tudo. E gravamos muita coisa sobre armazenamento de energia, que está chegando agora aqui. Né? Mas já tinha as principais marcas. Nesse ano, eu estarei lá com o Gilberto, da Solax, por exemplo. Estarei lá com o Felipe, da DH, de módulos. Né? Estou conversando com outros fabricantes para poder estar
indo mostrar os produtos porque eles estão aqui no Brasil, mas tem coisa nova que eles vão trazer, Sim. né? E aí, em alguns eu vou nas fábricas e na feira. Uma próxima tendência em módulo é heterojunção, né? Além disso, uma coisa muito legal que eu vi ano passado lá foi a mudança dos frames, por exemplo. Sim, Tá gravado sim. lá no canal. O frame que não segura, porque fica aquela água parada, tem que pôr o clipe para escorrer. Agora tem esse modo que não tem o frame, que a água vem, achei aquilo super bacana. É muito prático, né? Então tem algumas coisas, a gente falou assim, coisa simples, por exemplo, tem uma telinha que não deixa o pombo entrar embaixo e já encaixa no frame do módulo. Pô, uma coisa simples, só que é um problema que tem. Recorrente. Existe. E aqui você tem que adaptar, tem que fazer uma coisa, lá já tem isso pronto. O robô que corta grama, o robô que limpa o módulo fotovoltaico com base na medição da sujeira. Ele fica lá parado, usinas maiores, né? Percebe que está sujo com outro sensor e ele sai sozinho andando. Então tem uns negócios bem legais. Está evoluindo muito rápido. Então esse ano eu vou fazer lá na SNEC, 13, 14 e 15 de junho. Dia 17 estou indo para a Alemanha e faço lá 18, 19, 20 em Munique. Então fazer os dois lugares esse ano, que a feira desse ano ficou junto uma da outra. Então deu para encaixar a volta para gravar e alguns fabricantes vão conosco, vão participar junto. Cobrindo as duas. Parabéns, excelente trabalho esse. Vamos aproveitar, Marcos Vinícius, quais são as ordens, falar dos nossos amigos parceiros, né? Então vamos lá. Pessoal, a Idealtec, empresa de projetos, ela é baiana, mas ela atende o Brasil inteiro. Conversei com minha amiga Raíssa e ela disponibilizou um cupom de desconto para primeiro projeto. Então, se você não conhece a Idealtec, aqui nessa tela tem um link, tem um cupom de desconto, alguma coisa que Marcos Vinícius vai bolar na hora que apresentar, e você vai poder ter acesso a um desconto especial para você, integrador, para primeiro projeto. E não é integrador da Bahia, de Salvador, não, é Brasil inteiro. Ela trabalha em toda a federação, engenheira premiada aqui, homenageada pelo CREA Bahia como a profissional que mais emitiu RTs, se eu não me engano, em 2022. Então, a gente atesta essa qualidade também. E vou falar do meu amigo Giancarlo, a Ecoimper, é um distribuidor de impermeabilizantes que atende muitos integradores. E eles têm 2 produtos específicos em promoção com preço ainda melhor para vocês integradores até dia 30 de junho. É só dar um print aqui nessa tela e vocês vão conseguir ter descontos especiais lá com o nosso amigo Giancarlo, com o Elton lá na Ecoimper. Pronto. Ok, Vinícius? Então vamos seguir. Everton, para finalizar, eu queria que você falasse a respeito das mentorias. Foi com entusiasmo que a gente verificou e descobriu que você agora faz mentorias para o nosso mercado, para os integradores. Qual é o elemento motivador que te trouxe para esse cenário de educação? Isso foi um mentor meu, o Marcos Marques, num programa que eu faço em São Paulo. Marcos Marques é aquele cara do acelerador empresarial. E tem um programa chamado Giants, que dá mais ou menos uns 500 e poucos empresários. E aí num desses hot seats que tem lá, tinha um cara de investimentos, tinha outro tal. E aí contei um pouco dessa jornada, né, assim, e coloca um problema para resolver na mesa, né? E aí ele falou, olha, você trabalha com usina solar, mas por que você não faz mentoria? Compartilha esse conhecimento, porque lá no grupo tem mais empresas de energia solar que tinham dúvidas, que quando viram, falaram, cara, senta lá com fulano, você vai ajudar ele. Mas eu sempre fiz isso, ajudando, mas sem muito essa questão de monetizar e tal, né? Mas ele falou, não, o Everton, você não precisa ter vergonha de cobrar e tal, porque tinha aquela coisa meio, porque eu sou associação, não sei o que, eu ficava meio assim, e eu tenho empresa integradora. Mas ele falou, o conhecimento que você tem na sua empresa integradora vai morrer com você. Compartilhe a jornada com alguém, o cara vai te pagar com prazer, você vai resolver um problema que vai levar 1 ano para resolver. Esse cara que estava na mesa levou 1 ano para tomar uma decisão da compra de uma usina. Ele falou, cara, se eu soubesse isso que você falou aqui, eu tinha tomado a decisão em 30 dias.
Certíssimo. Né? Então você faz isso. Aí ele pegou e falou, ó, faz assim, chamou um cara de uma agência, porque lá tem gente de várias áreas, tem agronegócio, tem agência, várias áreas. Ó, faz o site dele assim, papapá, monta a campanha assim, tá. Começou, tá no começo, eu tô amadurecendo isso ainda, tô aprendendo. Tô numa outra mentoria agora com o Henrique Toledo, que ele é um mentor de mentores, porque a gente tem que estudar. Uma coisa que eu aprendi assim, seja seu melhor cliente. Se você quer acessar outros níveis, dê para você o melhor. Então, eu participo de mentorias que tem um ticket alto e acesso outro, amadureci muito. Não sou o Everton 2019, 2020. Você acessando esses outros canais, começa a ter outro ponto de vista empresarial e político. A gente vai aprendendo cada dia, mas tem que acessar outros canais. A história de seja seu melhor cliente. Dê o melhor para você. Com isso, então, eu comecei a fazer a campanha de mentoria. Aí fiz para um rapaz lá de Sorriso, a empresa dele, e a gente conseguiu levantar uma operação interessante. Inclusive, me chamou lá para o dia da inauguração da sede nova, teve churrasco, vendeu lá não sei quantos mega no dia. Foi muito interessante, porque é lastro. As pessoas não estão comprando placa solar, versor solar. As pessoas compram confiança. Teve um outro empresário, são 3 irmãos, inclusive vai ter o depoimento deles agora, Cleito Aquino, que numa operação, isso eu participei por meeting, eles vendiam projetos, acho que até 300 mil, se não me engano, e nós sentamos e fechamos um projeto, primeiro 3 milhões. Eu participei uns 20 minutos da reunião. Mas por quê? É lastro. A usina está pronta, está funcionando, está rodando, o cliente está satisfeito. Tá? Então, só que eu fiz isso de piloto. Falei, vou sentir como é que eu também, a minha entrega, como é que é. Desenvoltura. Porque ainda ficava meio assim, né, de tá cobrando. Eu sempre fiz voluntário as coisas. E isso não é falsa modéstia, não, é verdade. É Sim. Verdade. O Jean, que me conhece há mais tempo, sabe disso. E aí, comecei a fazer isso. Ainda tô amadurecendo, montando meu time de back-office, né, eu já tenho uma pessoa que está comigo há bastante tempo, que trabalha também nisso, junto, na mentoria, que é a Rebeca, e está avançando bastante. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que compartilhar, nesse momento, para acelerar empresas que levariam um ano para subir faturamento, um ano para não tomar uma decisão errada, que levar um ano e dei o tiro para cá e tal, ele acelera. Então, aquilo fica muito barato para ele. Né? Então assim, quero ter receita recorrente. Eu dei uma palestra, acho que foi com o Mário da Soul Energy que chamou no dia lá, em São Paulo. Faço muito, quem me convida eu vou. Eu gosto de estar perto dos integradores. A gente sabe disso. Eu vou por conta e tal. Porque eu gosto de estar conversando com os integradores, ouvindo. Né? Isso me ajuda muito lá em Brasília, estar ouvindo na ponta. E lá eu mostrei receita recorrente de suporte, monitoramento. Né? Eu tive professores disso. O Jomar Brito é campeão em monitoramento residencial. Campeão, foi meu professor. Mas muito disso não acontece porque o integrador não sabe como cobrar. Ele não consegue valorar o produto, o serviço, então ele não consegue cobrar isso e ter essa receita recorrente porque ele não precifica. Eu entrego barba, bigode e cabelo. Nossa. Ele sai serviço rodando. Completo. Ele sai desde o modelo de contrato, a tabela de preço, ainda dou a tabela teste para ele aplicar mais alto, high ticket, vem descendo, ensina a técnica de fechamento e ele vem descendo para entender o mercado dele, porque o que se usa no sul não se usa às vezes no centro-oeste, não se usa aqui no nordeste. Mas ele tem um script e uma precificação, busco sempre ele ter um ticket maior, e aí ele vem até chegar no ponto que aquele mercado dele absorve. Porque se ele começar no piso, ele não sobe. Ele começa aqui e vem ajustando. Tem um período do piloto ali de teste. E aí ele vem, ensino como ele pegar a carteira dele que está guardada. Estava conversando com o Giovanni no almoço. Né? A sua carteira é seu melhor cliente. E aí a gente cria um método, entrega para ele, pega na mão. Né? De como ele monetizar a carteira atual. Mas não sei precificar. Não, já está precificado. Só faz. Faz o que você vai ver. Que ótimo. Quero vender, quero montar compartilhada, não sei abrir empresa, não sei como é que... Não, tá aqui, ó. Não preocupa não, segue aqui o roteirinho.
Aí já tem advogado especializado do back-office, já tem todo o processo. É um time, né? Então é uma mentoria que tem um back-office com lastro para poder fazer, né? Tá dando bastante certo, é um Tá começo. funcionando. Tô gostando bastante, tô conhecendo muita gente nova e isso motiva mais a gente ainda a fazer. E quem quiser conhecer, também tem o Instagram do Everton Martins, com H-E-W, né? Mamãe caprichou no nome, né? H-E-W-E-R-T-O-N, né? Então, Everton Martins. A gente vai colocar aqui em algum lugar dessa tela É. o Instagram de Everton, do Movimento Solar Livre, do Renova Era, que vai estar o podcast, o link do YouTube, tudo vai estar aqui registrado para você, integrador, amigo, parceiro, que está assistindo a gente aqui, ter acesso a todo esse material. A mentoria que eu fiz na hora do almoço vai virar alguma chave aí para você, não? Já virou, você não sabe de nada. Quando der certo, eu lhe aviso, porque vai dar. Pessoal, opa, vamos lá. A gente agora precisa liberar Everton, porque a semana, os dias são corridos. Everton tem família, tem negócio, trabalho, Movimento Solar Livre, aliança, tudo isso. E ele fez questão de parar aqui e fazer um pit stop na Bahia para gravar o podcast, veio lá de Recife, tá voltando lá pro sul. Maringá amanhã. Pronto, Maringá. E eu queria só perguntar se você tem alguma consideração final a fazer, algo que faltou dizer aqui, deixar esse espaço aberto antes da gente fazer o fechamento. Primeiro, agradecer vocês por esse convite, né? Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Participei de um primeiro evento aqui na Bahia, fiquei muito feliz. Eu encontro os integradores da Bahia nos eventos afora aí, todos vêm falar comigo, cumprimentar, eu fico muito feliz com isso. Ontem lá em Recife tinham alguns lá presentes, né? E então é um lugar que eu gosto bastante. Tenho já uma amizade de longa data aí com o Giancarlo, que a gente já se conversava há bastante tempo. E ficar à disposição de todos. Penso que a jornada agora é para os integradores que assistem se unir aqui, a associação, aqui, né? Temos aqui o endereço, Associação da Bahia Solar, a Bahia Solar, né, .org, que é a Frente Baiana de Proteção desse setor. Então procure essas pessoas que estão doando o seu tempo voluntariamente para defender o nosso setor. Procure a pessoa do seu estado, confie na pessoa do seu estado. Valorize essas pessoas do seu estado que foram atrás. E elas estarão conectadas lá em Brasília com um elo político e as coisas vão dar certo. Só assim que a gente vai conseguir fazer. Era esse recado que eu quero deixar para todos que estão aí nos assistindo. Maravilha. Karen, meu amigo, muito obrigado. Você é um grande parceiro, amigo de longas datas. Eu que agradeço. Você fique tranquilo que a gente continua esse projeto aqui. Teremos muitos episódios ainda para a gente seguir. Já começamos com o pé direito. Eu fico muito feliz com o resultado do nosso trabalho desenvolvido aqui hoje. Pronto. Quero também agradecer a Marcos Vinícius, que está aqui no bastidor, da Estela Digital, a empresa responsável por toda essa estrutura. A gente está aqui nesse estúdio confortável, tudo proporcionado por ele. E agradecer a todos os integradores, os parceiros, distribuidores, fabricantes, e principalmente aos nossos clientes, que sem eles a gente não estaria aqui. E aguardem que em breve teremos novas edições do PodSol, o podcast do Renova Era. Um abraço. Até mais. Até mais.